Bom, primeiro eu peguei as imagens da catedral, que é a nossa inspiração, piquei e montei um esqueleto, uma estrutura para me guiar na criação. Depois, eu trouxe a minha referência de cor, coloquei uma cor de fundo no arquivo e fiz alguns ajustes de cor. Primeiro no mosaico, para deixar mais verde, mexendo basicamente no balanço de cor. Então, vamos começar a criar o mosaico com base nessa imagem. Eu vou usar o pincel normal mesmo, sem efeito ou transparência, bem básico. Vou pegar com conta-gotas um tom de verde e vou desenhar meu primeiro quadradinho, que seria uma pecinha do mosaico. E assim eu vou fazendo. Pego uma cor com conta-gotas, faço um quadradinho. Pego uma nova, faço outro. Assim eu tenho bastante riqueza de cor. E foi por isso que eu editei a cor dessa imagem de referência antes de começar. Porque assim eu pego as cores dela mesmo, de forma ágil. Outra coisa importante para agilizar é usar os atalhos. Então eu aperto o I do teclado para ir para o conta-gotas e o B do teclado para voltar para o pincel. E assim eu vou montando o mosaico. Obviamente que eu estou fazendo isso numa camada separada e não na mesma camada da imagem original. Essa imagem original com péssima qualidade eu vou descartar depois, é só um guia. Quando eu já tenho um bom pedaço desenhado, eu começo a copiar e repetir algumas partes, para agilizar o trabalho. Alguns quadradinhos se sobrepõem, mas tudo bem. É legal para deixar irregular, fica mais real. Depois do primeiro módulo montado, eu resolvi colocar um pouco de textura, variação de cor, em algumas pecinhas. Continuo usando o pincel normal, só que agora com uma opacidade mais baixa, de 50%. Aproveitando que eu já tenho pronto, eu monto o outro módulo, esse mais simples, que tem uma florzinha no meio. Depois é só ir repetindo para completar. Desenho a florzinha, também com o pincel normal e aproveitando as cores do resto do mosaico. Então eu vou preencher as partes que faltam. Primeiro vou dar uma ajustada na cor. Depois pego essas pecinhas de mosaico para criar outros galões, mais simples. Vou criar uma outra variação usando esse mesmo efeito de mosaico. E vou começar a distribuir seguindo o meu esqueleto. O ritmo do barrado é criado pelo ritmo dos galões, ou seja, diferentes larguras e diferentes cores de fundo de galões. Então eu vou buscando esse equilíbrio, esse ritmo, testando diferentes cores de fundo para cada galão. Olha, já está tomando forma. Mas e esse barrado no centro? Como foi criado? Eu começo traçando com o pincel normal mesmo, para marcar onde tem esses volumes sólidos da coluna. Crio um e repito. E agora eu tenho uma situação. Eu preciso fazer os arabescos da coluna, mas essa imagem não tem umas formas bonitas. Então eu fui lá na nossa amiga internet, pesquisei algumas ilustrações de arabescos, trouxe para o meu arquivo e recortei alguns elementos. E assim eu monto a minha coluna personalizada e ajusto as formas para harmonizar com o movimento, o volume da coluna. Depois eu vou editar as cores para integrar tudo. Cores mais uniformes, eu vou à técnica em si. Vou pegar esse pedaço da referência de cor, que tem mais dourado, porque eu quero usar essas cores. E, com o pincel normal por enquanto, faço algumas marcações nos elementos, destacando alguns pontos. As trocas de volumes, contornos, criando esse contraste de claro e escuro bem marcado, meio estilizado. Bom, agora a gente vai ver a mágica. Primeiro eu vou mesclar a camada onde eu fiz as marcações com o pincel normal e esses elementos que eu recortei e montei, porque eu vou querer misturar tudo e eles precisam estar na mesma camada para que isso aconteça. Eu vou pegar um pincel de mistura da biblioteca Real Oils do Kayo
que fica dentro do Mega Pack. Eu peguei o Sargent 2017, que eu gosto muito, eu gosto da textura dele, mas a técnica funciona com qualquer pincel de mistura. Aí eu pego uma corzinha aqui do próprio elemento e olha que interessante. Ele começa a misturar as cores e dá essa textura de pintura a óleo. Ele mistura as cores do fundo, da imagem, dos elementos que eu já tinha, com a cor que eu seleciono para o pincel. E eu vou desenhando, tomando cuidado com o movimento, a direção do traço, para acompanhar os volumes. E faço isso no elemento todinho. Para dar um toque final, eu crio uma camada nova e coloco alguns pontos de luz. Eu faço isso numa camada nova, separada, que é para o branco não misturar com as cores. Se eu fizesse na mesma camada, ele ia misturar e sumir. Não ia dar o efeito de luz que eu quero. Agora vamos resolver essas áreas sólidas. Eu vou ajustar a cor para harmonizar com o resto e vou repetir para ver como vai ficar o encaixe. E com o mesmo pincel de mistura e pegando as cores do elemento que eu já tenho com o conta-gotas, eu vou começar a pintar essa área, dando claro e escuro, luz e sombra, para criar a sensação de volume. E vou fazendo isso nele todinho. Eu vou fazer alguns ajustes. Nos outros elementos eu achei que faltava ponto de luz, então coloquei branco em outra camada. Aqui eu achei que faltou um pouco de marcação dessas divisões dos volumes, então estou colocando um pouco mais de escuro em uma camada separada para ficar mais definido o traço, não mesclar com o resto. Mais alguns ajustes finos de cor e eu já posso repetir e preencher toda a largura do meu arquivo. Elemento pronto. Depois foi só criar algumas variações do arabesco para completar o barrado e aplicar a estampa.